Olá, olá queridos telespectadores deste programa semanal, que é o canal Heraldo de Xangô. Obrigado a vocês mais uma vez por tudo que mandaram para mim pela internet, telefone, enfim. Agradecer por vocês estarem me agradecendo por fazer o programa. Não. Eu que tenho que agradecer a vocês por estar dando atenção a um pouquinho daquilo que a gente aprendeu dentro dos nossos ritos e quer trabalhar de maneira correta, de maneira decente, sem exploração, sem nada disso. Muito bem. Agradecer a meu pai Xangô por eu estar aqui passando para vocês alguns dos conhecimentos que eu obtive durante esses quase 50 anos de labuta com os orixás, com os vaduns e com os inquices. Muito bem. Eu hoje vou fazer uma pauta, não é uma pauta nova, não é nova, mas é uma pauta que eu sinto a necessidade de falar sobre isso pelo que eu estou vendo no dia de hoje. Então, se está acontecendo, ora, por que não dar uma orientação? Muito bem. Já foi dito por mim que candomblé não é umbanda. Candomblé não é umbanda. Candomblé, umbanda é umbanda. Misturou-se, dado ao Brasil ter a sua nação que é umbanda, e o candomblé adentrou ao nosso país e já até encontrou os nossos índios, né? Que é a nação de caboclo. Muito bem. Mas a minha pauta, ela vai ser dirigida a essas pessoas que na realidade não querem saber de vida espiritual. É um ledo engano achar que consulta vai resolver os seus problemas. Então a nossa pauta de hoje está relacionada a consultas com orixás, consulta com entidades, consulta com hereis. E a gente vê muito isso acontecendo nos nossos dias de hoje. É impressionante como as pessoas estão acomodadas, vou dizer acomodadas, isso é uma acomodação. Tenho pessoas que vêm à minha casa há anos e nunca cuidaram de santo, sempre nas costas da entidade. E eu sei que a vida dessas pessoas não anda como deveria. Aí perguntaria vocês a mim, mas a entidade ela não tem poder? Ela tem um certo poder. Um certo poder. Ela tem um limite também. Assim como ela tem poder, ela tem limite. E o limite dela não abrange limite com relação à vida espiritual, com relação às divindades. Elas não têm nada, absolutamente nada a ver com a entidade. Então hoje eu estou vendo acontecendo algumas coisas em que as entidades estão passando à frente por causa das pessoas mesmo, por causa das pessoas que gostam da consulta, passando à frente do orixá, do vadum, do inquice. A Umbanda, as pessoas de Umbanda, eles não entendem de candomblé.
não entende de candomblé. Mas existem muitas pessoas de candomblé que foram iniciadas, se tornaram os pais e mães de santo, e hoje, é claro que adquiriram algum conhecimento dentro dos nossos ritos e cultuam Umbanda. Então é natural que, de repente, uma entidade, numa pessoa, numa cabeça dessa, chega para uma pessoa e dê uma consulta relacionada ao orixá. Mas não pode, não deve. O orixá, ele não tem ligação nenhuma com entidades. As entidades, elas fazem o trabalho dela. Ela chega, ela dá a consulta dela, ela com uma folha, de repente resolve o seu problema, uma vela, mas a entidade, a divindade é difícil, é diferente. É uma coisa que depende de você ter uma iniciação, você participar ativamente de uma casa de santo, de uma religiosidade espiritualista, certo? Então há diferença do espiritismo para o espiritualismo. E essa diferença as pessoas não estão se ligando. Por quê? Porque também não são orientadas. Eu acho que eu tenho que orientar com relação a isso. Eu já vi casos acontecendo de, por exemplo, uma pombagira chegar dentro de um roncó e determinar coisas para as pessoas que estão ali recolhidas para a iniciação no candomblé. Ora, gente, isso é humanamente impossível. A pombagira não pode ter conhecimento do que é algo relacionado ao culto afro, mesmo ao culto afro-brasileiro. Não tem essa de você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai sair dali, você vai passar para lá. Não tem, não pode, isso não pode acontecer. Não pode acontecer também de um caboclo, de repente, dar uma receita, eu chamo de receita, uma oferenda, passar uma oferenda para um orixá. Não é a área dele, não pertence a ele isso. Então o caboclo chega e diz, você vai fazer isso para o seu orixá. Eu não faço. Não faço porque não por não acreditar no caboclo, porque realmente são coisas que têm que ser vistas no jogo de búzios. O jogo de búzios existe para isso, para saber o que os orixás querem, o que eles determinam para nós, e não chegar, de repente, um caboclo, um herê, uma pombagira, um exu qualquer, e dizer que você vai fazer isso para o seu orixá. Então, é importante a gente saber que cada coisa tem um lugar. Não podemos misturar. Não podemos misturar as bolas, como diziam os antigos. Se você trata de entidade, é entidade. Se você trata de vida espiritual dentro do candomblé, é vida espiritual no candomblé. Porque, observem bem vocês, que o ritual de Umbanda, a divindade não vai lá determinar nada. Ela é feita de acordo com o conhecimento do sacerdote. O sacerdote é que sabe o que vai fazer para um umbandista. Né? Se vai dar maci, se vai fazer uma maci, a feitura é completamente diferente, não tem nada a ver com a nossa. E a nossa é algo que requer do ser humano, além de coragem, muita coragem, ela depende de boa vontade, depende de acreditar na divindade para chegar até ela.
E na Umbanda não. Umbanda você tem que acreditar na entidade que vai te falar as coisas. Fica igual uma religião evangélica. O pastor dita e você faz. Com isso, muitas pessoas estão iludidas, pensando que estão fazendo uma grande coisa, e eu ouço dizer, não, o caboclo tal é o meu guia, eu faço tudo que ele manda, que ele diz, mas o que ele diz, o que ele manda, o que ele pode mandar? Existe, como eu disse no início da nossa conversa, existe um limite para a entidade. A entidade não tem a liberdade que tem um orixá, que tem um vodum, que tem um inquice. Não tem. É diferente. Posso fazer uma pergunta, doutor? Pode. Porque muitas vezes já ouvi isso das pessoas, porque o Equeru, né, o Exu, como chamam, ou o caboclo tal, o herê tal, vai me dar tal coisa. Geralmente eu discordo disso. Então eu pergunto isso agora para você, doutor. Se o meu santo, Azansum, meu vodum, não quiser uma coisa para mim, uma entidade ou um herê pode me dar tal coisa? Claro que não. É aí que eu me pego para fazer uma pauta, desculpem, fazer uma pauta dessa, exatamente por isso. Porque as pessoas estão esquecendo que tem orixá, que tem Godum, que tem Inquice, que tem Odus. Então, chega perto das entidades e vira uma entidade, eles ficam desesperados atrás de uma consulta, saber o que está acontecendo. Gente, isso não é coisa... Quem é decano, preste bem atenção, quem é de Umbanda, o caminho é esse. Não tem outro caminho. Ele já está na Umbanda, são as entidades que dão as consultas, são as entidades que dizem o que eles têm que fazer, mas eles estão na Umbanda, eles não estão no Candomblé. No Candomblé nós temos o jogo de búzios, nós temos de Merim de Logum, nós temos o jogo por Odu, e sabemos que um equilíbrio de Odu para que o ser humano possa mais ou menos andar bem, não com tanta crise que existe no nosso país, né? E isso abala todo mundo, abanja todo mundo, e as pessoas querem milagre. Milagre. Milagre não existe em lugar nenhum. Nem na igreja existe milagre, é conversa fiada. Então, não existe milagre. Existe é você se equilibrar, aí já vai uma parte do Candomblé. Equilibrar, como se equilibra dentro do Candomblé? Retirando as negatividades e positivando. Já falei isso 1000 vezes. Aí está o princípio básico dos nossos ritos. Equilibrar uma pessoa. No momento que aquela pessoa está equilibrada, nós vamos procurar saber se ela realmente, pelo menos no meu caso é assim, eu não boto as pessoas dentro de um rocô forçado. Ah, joga lá e deixa lá. Não, eu não faço isso. Eu converso com as pessoas, pergunto se ele quer, se é da vontade dele que a gente faça os preceitos que os orixás determinam, que não são poucos, para uma feitura. Agora, o que me causa espécie é saber que uma pessoa passa por tanta coisa nos rituais de Candomblé, porque não é fácil uma iniciação dentro do Candomblé, e depois largam o santo porque o caboclo tal disse isso. Ora, então faz o seguinte, ao invés de ficar zelando de santo, ao invés de ficar fazendo Odu, ao invés de ficar fazendo Bori e fazendo oferendas para o orixá, vai lá e fica com o caboclo. Toda vez que você quiser uma coisa, vai lá e fala com o caboclo. Pronto, é uma religião também. A religião de caboclo. É igual a outra qualquer. Só o que não pode é essa mistura que está havendo.
ou estão tentando colocar no nosso meio entidades solucionando problemas de divindade. Então, há pouco tempo houve um problema desse aqui na minha casa e a pessoa ficou revoltada porque não foi feito aquilo que o caboclo disse. Só que o caboclo falou uma coisa e envolveu o orixá da pessoa. Você vai fazer isso com o orixá dela. Olha, o caboclo não pode fazer isso. Não pode, não pode, não deve. Não é que eu não queira, não. É que não é da alçada dele mexer no espiritual relacionado ao orixá. Não é da alçada dele. Caboclo é para cuidar das pessoas da forma deles, dentro da ritualística dele, que seria, no caso, a Umbanda. Estão compreendendo bem? Qualquer dúvida, vocês depois mandem e-mail para mim com as dúvidas que eu tiro. Durante a semana eu vejo os e-mails e depois eu tiro as dúvidas de vocês numa próxima programação. Então é preciso que a gente tenha esse conhecimento, saiba como lidar com entidades, com divindades, com ecuerus. Os ecuerus são aquelas entidades chamadas de Exu, que não é Exu. Eles não sabem nem o que significa a palavra Exu. Seria Exu dentro do ritual. Eles não sabem o que é um Elebara Vodum. Eles não sabem o que é um Bara. Como é que um Ecuru pode dizer para uma pessoa, você vai pegar uma farinha, fazer um padê, botar um bife, levar na encruzilhada, e bababá, pronto, seu problema está tudo resolvido, você não precisa mais de santo. Ora, gente, santo é uma coisa que você nasce dentro dele, se cria dentro dele e morre dentro dele. Não tem como. E isso você vê nos dias de hoje, porque, como falam sempre no antigamente não existia isso. Não existia entidade dando consulta para um vodunce que já é iniciado dentro dos ritos de candomblé. Isso está errado. Errado. Eu não saio da minha casa, eu vou pegar consulta com ninguém. E se me der consulta, eu vou analisar, vou ver se realmente tem a ver com a nação da entidade que mandou fazer aquele tipo de coisa e automaticamente vou ver se dá para fazer ou não. Mas eu resolvi fazer essa pauta hoje porque a coisa está demais, ela está tomando um rumo insustentável. Um rumo insustentável. Não conseguimos mais zelar dos nossos orixás, ou do orixás das pessoas, as pessoas acreditando que o seu orixá que é capaz de lhe dar tudo o que deseja. Não é um caboclo, não é um Exu. A função deles não é essa. A função de um caboclo é chegar num terreiro, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa passando mal, ele pega uma folha, ele passa uma folha numa pessoa, ele canta, ele dá uma charutada, ele dá um passe, melhora aquela pessoa ali naquele momento. É uma coisa de momento, não é para a vida toda. Aí tem pessoas que passam por isso, não, agora eu só quero caboclo. Eu vou lá, ele me dá um passe, ele passa uma folha em mim e não me cobra nada. Porque o maior problema está no tal do cobrar. As pessoas acham que não gastando nada para o santo, que a entidade vai dar jeito.
Não vai, não vai. Eu estou falando isso de conhecimento próprio. Eu vivo, convivo com tudo isso. Vivi com a entidade muitos anos. Vivi com outras nações. E eu não vejo em nação alguma entidade se envolver. De uma vez por todas, meus queridos ouvintes, prestem atenção nisso. Quando você receber uma consulta, né, que é um privilégio das pessoas receber uma consulta de uma entidade, não envolva o orixá no meio disso. Você segue o que o caboclo diz, mas sem envolver o orixá. Agora, se o caboclo vira e manda fazer uma oferenda, ele não tem condições para isso, não é a praia dele. Eu quero que vocês entendam isso. Quem tem que falar, o ser humano fazer uma oferenda, é o seu zelador. Por quê? Porque ele conversa diretamente com o orixá, ou mesmo o seu orixá. Não precisa que um caboclo vire para dizer para um filho iniciado dentro do rito de candomblé, você faça isso, aquilo, outro. O próprio orixá da pessoa faz isso. O próprio orixá da pessoa vira, chama o zelador, olha, diga para o meu filho que ele precisa seguir esse caminho. Pelo menos na minha casa é dessa forma que acontece. E o orixá falando é uma coisa. A entidade mandando recado para o orixá fazer, não está vendo que os papéis aí estão invertidos? A carroça está andando na frente dos bois. E não é por aí. Tem hora que a gente tem que ser um pouco duro, falar a verdade rasgada, para ver se as pessoas acordam. Acorda, vó Dulce. A sua vida pertence ao orixá, pertence ao vodum, ou pertence ao inquice. Caboclo são paliativos, é a palavra certa, paliativos que nós temos dentro das nossas casas para determinadas situações, não para resolver o seu problema de santo. Outro dia chegaram aqui e perguntaram para mim se podia um Exu se envolver com o Iaô dentro do roncó. Eu disse, claro que não. Isso é um absurdo. Ah, porque eu estava numa casa, que já não está mais, onde o Exu Tranca-Rua chegava no roncó e dizia que o Iaô devia proceder assim, proceder assado, proceder assim. Ora, será que Tranca-Rua foi iniciado no candomblé? Será que ele conhece realmente as fundamentações do candomblé? Tranca-Rua é Tranca-Rua, é uma entidade. Ele pode saber muito, mas dentro da área dele. A área dele, dentro da Umbanda que ele pertence. Aí eu acredito que ele saiba até demais. Mas no candomblé é humanamente impossível uma entidade vir determinar o que uma pessoa de orixá tem que fazer. Entrar num roncó, né? Entrar num roncó, que é um lugar sagrado, porque preparado. Porque aqui em casa, assim, eu nunca vi a entidade nem chegar perto do Ariaxé. Pois é. A gente fala roncó, as pessoas não sabem o que é. Roncó, minha gente, é um local sagrado, onde é fundamentado para exatamente receber todos aqueles que precisam de uma iniciação qualquer. Pode ser um bori, pode ser um obi, pode ser mesmo fazer uma feitura, ser iniciado por uma feitura, tudo é ali dentro daquele ambiente, tudo é dentro de um roncó. É um salão preparado para isso. No entanto, vem um caboclo, adentra esse espaço e vai dar consulta. Mas, pelo amor de Deus, isso aí, na minha opinião, já é bagunça, já virou bagunça. Meu amigo aqui, você me permite? Só um minutinho.
Posso aproveitar até te fazer mais uma pergunta? Pode, à vontade. Nessa área, quer mais? Nessa área que diz respeito às entidades, por exemplo, vários vodunces incorporam entidades aqui em casa, né? Qual é a missão dessas entidades quando vem num vodunce, num determinado, né, numa determinada matéria que eles escolheram? Eu pergunto isso pelo seguinte: tem coisa que eu, na minha condição de EQED, não consigo entender. Tipo, uma entidade vir numa pessoa, aí a pessoa desvira dessa entidade que geralmente dá orientações para o filho do que ele deve fazer naquele âmbito ali, que diz respeito à entidade, e depois vem outra entidade para mandar a pessoa fazer. Eu falo isso assim, quando é do hotel ou da doné, é outra coisa. A gente sabe que, no que diz respeito ao parte de orixá, o orixá dos pais e das mães de santo, no santo, orientam filhos também, independente deles virarem ou não. E no que diz respeito às entidades, como é que funciona isso? É a entidade da pessoa que tem que orientar, que tem que ajudar numa evolução, ou outra entidade que às vezes não tem nada a ver, que eu digo que não é nem do pai nem da mãe de santo que... Não, a entidade, na realidade, não tem que orientar ninguém e nada a respeito de orixá. Não, eu digo fora desse âmbito de orixá. Fora do âmbito de orixá, eu tenho um caboclo, que foi a primeira energia a virar na minha cabeça. Eu tinha 5 anos de idade. Esse caboclo, eu nunca soube que ele mandou alguém ser iniciado, nada disso. Nada que diz respeito ao candomblé, que ele tenha mandado alguém fazer. Ele manda as pessoas me procurar, porque sabe que a pessoa está com problema na ordem espiritual. Eu já vi, inclusive, esse caboclo ajudar, mas depois falar, olha, até aqui eu posso ajudar. Agora essa parte é com... Ou ele chama dos carecas, né? Essa parte é com os carecas. Exato. Então você vê que há, sim, uma possibilidade de uma ajuda. Mas a ajuda dessas entidades é ali no momento. Ela não vai ficar mandando ninguém fazer nada para ninguém. Se ela pode ajudar, ela vai ajudar ali. Olha, vem cá que eu vou te fazer um negócio aqui, vou te ajudar, vou passar as uma vela folhas, em você, vela, vou passar as folhas, folhas, vou passar um banho aqui para você e você vai resolver esse problema seu. Não ficar mandando fazer coisas para o orixá que não é da alçada dele. É isso que eu quero falar. É essa diferença que tem que haver. Né? Orixá, porque o orixá na minha casa, não sei nas outras, que eu não mundo nas outras para saber, mas acredito que seja tudo a mesma coisa. O orixá fala. O orixá fala. Ele pode dizer tranquilamente o que tem que ser feito para o seu filho. Só que é aquilo, o problema está no individual. O seu orixá fala por você. O meu orixá fala por mim. E cada ser humano, o orixá dele fala por ele. Ele quer que o orixá dos outros fale por ele. Isso. Eu não consigo entender isso. Não resolve, não vai resolver nunca nada. Assim, até a gente que é Ogã e Eked, quando o Xangô traz um recado, ele deixa bem claro, é o seu vodum que está mandando eu lhe dizer isso. Exatamente, porque não vira do santo. É. Não é isso? Porque não vira do santo. Agora, vai ficar seguindo orientação de quem? Vai seguir a orientação do santo que confirmou você. São fundamentos de dentro da nação. São coisas de dentro da nação. Né? Então, o santo que confirma um Ogã e um Eked, ele tem uma certa responsabilidade sobre essas pessoas. Então ele traz o recado do orixá, porque a pessoa não vira no santo, entendam bem isso. Ogã e Eked não vira no santo. Essa história de Ogã e Eked virar no santo é palhaçada. Isso não existe. Dentro do candomblé não, pode existir em outras nações, mas dentro do candomblé, pelo menos na minha nação não existe isso. Então o Ogã e Eked, eles não viram no santo. O santo não passa na cabeça deles. Automaticamente, o santo que confirmou essas pessoas, que disse, olha, você é Eked
a partir de hoje. Equede do Orixá, Equede do Vodum, Equede do Inquince, porque Equede também não tem meios termos não, entendeu? É Equede só de um santo, isso não. Equede, quando ela é confirmada, ela é para zelar de todos os orixás.